Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de falar de um tema escolhido pelas madrinhas e padrinhos do canal, o xamanismo urbano. Muito bem, chegamos nesse tema escolhido pelos padrinhos e as madrinhas. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada no link aqui na descrição, catarse.me/Conhecimentos da Humanidade. A gente tem um sistema de apadrinhamento com vários níveis diferentes, com várias recompensas, e um desses níveis, os nossos padrinhos e nossas madrinhas podem escolher um tema, eles que propõem lá o tema e todo mundo vota, e o tema que ganha mais votado é escolhido para eu ter um vídeo aqui gravado. No caso de hoje, xamanismo urbano foi o tema escolhido, votado, e eu vou falar um pouco desse tema para vocês. Vamos lá, vamos relembrar um pouco o que é o xamanismo. Historicamente, a gente tem alguns grandes autores, grandes pesquisadores, como o Mircea Eliade, como a Maria Czaplicka, que era uma polonesa que estudou muito essa relação do xamanismo na Ásia, no leste europeu também. A gente normalmente fala muito de autores masculinos, mas aqui temos a Maria Czaplicka. Ela é uma das autoras que, junto com o Mircea Eliade, bebeu muito da fonte do xamanismo para desenvolver suas grandes teorias etnográficas, cosmológicas e também antropológicas sobre as relações humanas com a religião. O xamanismo, então, é considerado a manifestação religiosa mais antiga já documentada. O ser humano tem manifestações espirituais que vêm antes disso, seus contatos com o mundo espiritual, sua tentativa de entrar em entendimento de como esse mundo funciona, mas o xamanismo a gente pode dizer que seria a primeira religião organizada porque tem a figura de um sacerdote, que nada mais é do que o xamã. O xamã, então, é a figura central onde tudo acontece, onde tudo se desenrola. Quem era esse xamã? Esse xamã era um cara ou uma mulher, mas a gente tem muitos relatos já nessa fase de desenvolvimento espiritual da humanidade de homens. E as mulheres eram uma espécie de esposa celeste desse xamã, como se fosse um espírito que participava do momento ali de ajudá-lo a alçar aos grandes mundos espirituais, mas também era quem era a consorte dele, que apoiava ele nas questões materiais. O xamã, por si, sendo mulher ou homem, devia passar por um preparo extremamente rigoroso. Anos e anos e anos de desenvolvimento da capacidade cognitiva, anos e anos e anos de estudos, anos e anos e anos de prática, até que ele chegava em um período em que ele precisava morrer para a vida antiga, para renascer para a vida nova. E é daí que começam a ter os primeiros rituais documentados de tradições de morte e de vida. Ou seja, você morre para essa vida antiga e nasce para uma vida nova. Todo um processo iniciático, onde esse xamã, ele realmente passava por um processo de quase morte. Em alguns casos, isso era feito por uma estafa física ou, em outros casos, com auxílio de substâncias enteógenas. Esse xamã, então, passava ali por um processo de grande desgaste, muitas vezes até em isolamento, nem era junto com a tribo, e quando ele voltava, por ter morrido e voltado, ele tinha um pé no mundo físico e um pé no mundo espiritual. A partir daí, ele tinha acesso aos grandes espíritos ancestrais daquela tribo e também a uma coisa que era muito importante para os xamãs, que era o contato com os animais. A partir do momento em que o xamã morria e renascia, ele aprendia essa língua dos animais. E eram justamente os animais que traziam muitas das sabedorias que os xamãs aprendiam e passavam para sua tribo, para o seu povo. Vários animais eram muito sagrados, como o lobo, como o urso, ou como a águia, que estava muito ligada com a questão da divindade, do grande Deus Supremo que criou tudo, que mantém o céu, a terra e o mundo subterrâneo ligados e ali de uma forma em que eles se tornaram consolidados, em que um depende do outro. E o xamã, ele era o grande artífice da arte de conseguir transitar por esses mundos para trazer a grande sabedoria para sua tribo e para o seu povo. Então a gente está falando aqui de uma prática muito natural, de observação, de integração com a natureza e também de passar por processos iniciáticos extremamente rigorosos para que o xamã pudesse experienciar essa morte simbólica ou quase morte, para que ele conseguisse adentrar o mundo dos espíritos
e poder fazer esse trânsito a hora que ele quiser para trazer de volta para o mundo físico essas informações. A humanidade foi evoluindo, a humanidade foi andando a passos largos rumo às cidades, à tecnologia, e hoje nem todo xamã tem a oportunidade de viver no meio da mata, no meio da selva. Então começaram a surgir, dentro dos centros urbanos, grupos xamânicos. E não é um grupo único, uma única linha desse tipo de xamanismo. Existem vários tipos diferentes, como também com o tempo existiram vários tipos de xamanismos. A gente fala muito do xamanismo siberiano, mas existia o xamanismo norte-americano, o xamanismo sul-americano, o xamanismo centro-americano, o xamanismo de vários povos africanos, um xamanismo europeu também. A gente tem registros na Escandinávia de um xamanismo muito antigo. Enfim, a gente tem essas manifestações xamânicas por todo o globo durante períodos diferentes. Tem vários estudos sobre isso, se essas linhas se influenciaram ou se elas surgiram sozinhas, mas no básico elas são muito parecidas no jeito em que elas tratam essa conexão com a natureza. Mas quando você está numa cidade, você não tem essa conexão com a natureza tão forte como esses caras tinham. Então, como isso funciona? Como eu disse, a gente tem tipos diferentes de xamanismo. A gente tem os xamãs mais tradicionais, que são aqueles xamãs que passaram por algum processo de iniciação, ou através de tribos indígenas, ou através, aqui, por exemplo, no Brasil, ou através de tribos indígenas na Cordilheira dos Andes, na Centro-América, no México, que está na América do Norte. Então, a gente tem esses 3 continentes e também lá os Estados Unidos, o Canadá, com seus indígenas que mantêm vivas suas tradições xamânicas. Mas, vamos lá, essas pessoas foram para esses lugares, se iniciaram em tradições muito antigas, vieram para o Brasil, por exemplo, num grande centro urbano, e começaram a ensinar isso num grande centro urbano. Então isso, por mais que você não tenha o contato com a natureza propriamente dita, talvez não consiga num centro urbano passar os mesmos processos que alguém passou, por exemplo, vivendo na mata, numa Cordilheira dos Andes, na planície no México, por exemplo. Talvez essa pessoa não tenha esse contato, mas ela tem a técnica, ela tem a essência da coisa trazida para que aquele ensinamento de reintegração com a natureza não seja perdido. E aí esse tipo de xamanismo a gente vai chamar de um dos xamanismos urbanos. Por quê? Porque a gente está trabalhando dentro da cidade, a gente está trabalhando agora com integrações que não estão só ligadas ao mundo natural, mas a gente também vai começar a trabalhar com integrações ao mundo humano, ao mundo que os seres humanos construíram, porque para muitos xamãs o ser humano é parte da natureza. E assim como um castor que faz uma barragem de madeira para segurar um rio e criar ali um dique é parte da natureza e aquilo é um movimento natural, para muitos xamãs o que o ser humano mexe, transforma no mundo, muda no mundo, também é fruto desse movimento xamânico humano. Então é um movimento de mudança e ao mesmo tempo você tem isso usado no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então muitos xamãs vão defender que mesmo você aprendendo na cidade, você precisa da conexão com o mundo natural, e outros xamãs vão falar que você pode ter o contato com o mundo natural, mas é importante também que você se insira no mundo criado pelos homens, porque esse também faz parte do mundo natural. Existe outro tipo de xamanismo, por exemplo, muito ligado ao uso da ayahuasca. Alguns lugares em que montaram centros xamânicos e que para você atinja esse grau elevado de consciência, você vai se valer de uma substância enteógena, como é o caso da ayahuasca. Você tem um xamã mais primitivo, no sentido de estar ligado às tradições mais antigas, que normalmente vai usar o tambor para mudar esse estado de consciência. Você vai ter algumas vertentes também primitivas que estão ligadas a... Primitivo, tá, gente? No sentido de algo mais antigo, algo mais primevo, não algo atrasado. Então, um xamanismo também teógeno ligado a uma tradição mais primitiva, nesse sentido de uma coisa mais raiz.
E a gente vai ter outros tipos de xamanismo em que as pessoas não sentam em volta de uma fogueira, normalmente ficam sentadas numa sala, tomam ali uma substância, tem que entrar em contato com esse animal de poder interior. Então são tradições que até alguns xamãs torcem o nariz porque falam, isso não é xamanismo, isso é uma meditação guiada, não tem a ver com o xamanismo em si, que tem todo um ritual e um processo. Então, no geral, galera, a gente vai ver que existem vários tipos de xamanismo diferentes e que esses xamanismos diferentes se encaixam de formas diferentes dentro do meio urbano. E aí, em geral, são chamados de xamanismos urbanos. Isso acontece porque, como eu disse, hoje não é fácil morar no meio do mato, então as pessoas têm que fazer muitas vezes essas práticas xamânicas dentro de um espaço que está inserido no meio urbano, ou muitas vezes dentro de casa. Eu já ouvi muitos relatos de xamãs de nações indígenas aqui do Brasil, por exemplo, grandes xamãs que vão nas casas das pessoas, que pegam grupos pequenos e que de alguma forma ali ministram um tipo de xamanismo que leva essas pessoas a um estado alterado de consciência e aí elas vivem esse xamanismo dentro de casa. Ah, meu Deus, mas que corrupção! É um xamã indígena tradicional, de uma tradição que remonta da tribo dele a centenas de dezenas de anos. Quem que vai julgar essa tradição? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque hoje muita gente usa o xamanismo urbano como uma forma de conseguir fazer o acesso aos seus ancestrais, ou seus animais de poder, seus animais de cura, os seus animais de mundo superior, inferior, enfim, todos esses espíritos aliados que acabam ajudando o xamã no seu processo, seja ele de reconhecimento de poder, seja ele de cura, seja ele do que ele for trabalhar. É claro que aqui a gente sempre faz alertas, porque da mesma forma que eu disse que eu conheço xamãs que vão na casa das pessoas, eu também conheço lugares que dizem que são xamânicos e não são, e quando alguma coisa der errada, eles somem. Então eu já vi vários casos de pessoas, eu fui lá num centro xamânico para tomar ayahuasca e fiquei muito louco e deu tudo errado, e você vai lá perguntar para aquelas pessoas, você é xamã? Não, eu fiz lá uma iniciação na ayahuasca, não sei aonde, então assim, não é um xamã no sentido tradicional da palavra. O xamã urbano talvez não consiga passar pelas mesmas coisas que um xamã tradicional passa, de precisar de 19, 20 anos de preparação para ser um xamã desde criança. Talvez ele não consiga passar por um ritual de morte e de renascimento tão forte, com o isolamento que é provocado para esses indivíduos, para eles renascerem com o pé no espírito e com o pé na matéria. Mas isso não tira o mérito dos xamãs urbanos de passarem pelas suas rodas de estudo, por dividirem esses estudos e por também terem os seus processos iniciáticos de transformação e transmutação dentro desses grupos. Qual que é a pegadinha então? Normalmente buscar a tradição da onde aquele xamã veio. Quem iniciou ele? Quem iniciou o iniciador dele? Da onde vem essa tradição? Ou é alguém que acordou um dia e falou, agora eu vou ser xamã? Ou realmente isso remonta a uma tradição de uma nação indígena? Ou uma tradição de algum xamã? Vamos pegar um caso, por exemplo. A Erva do Diabo, do Castanheda, é um livro que foi muito famoso porque lá junto com o Dom Juan, que era o grande mestre xamã dele, ele aprendeu muita coisa do xamanismo que ele trouxe para popularização através do livro. Não foi só ele, já dei aqui exemplos de autores que trouxeram o entendimento do xamanismo, mas o Castanheda foi um cara que viveu aquilo. E a partir disso ele foi iniciado naquilo. E foi iniciado dentro de uma tradição de um cara que era um xamã de uma nação indígena. O Castanheda, então, iniciou pessoas, que iniciaram pessoas. Então aqui a gente tem uma tradição que remonta a um ancestral, vamos dizer assim, que é um cara que realmente fazia parte da tradição e que passou por todos os processos necessários para que aquela tradição se perpetuasse. Então toma cuidado, porque muita gente não tem. Ou muita gente fala assim, eu fui iniciado no xamanismo por um índio lá numa aldeia, não sei aonde, não sei o que lá. Por um índio? Ou por um indígena? Uma nação? Que nação? Ou será que esse cara só passou uma tarde lá com os caras, tomou lá um negócio, teve uma viagem, saiu de lá falando agora eu sou um xamã? Ou será que ele ganhou esse título? Porque normalmente um xamã vira um xamã quando alguém que é da tradição o reconhece como um xamã. Tem muita gente, inclusive, que não passa por 200 anos de estudo no xamanismo para ser reconhecido pelos xamãs como um xamã. Ele simplesmente, pelo trabalho que essa pessoa faz, ou pelo tipo de postura que ela tem perante aos ensinamentos,
essa pessoa, ela se torna um xamã por reconhecimento. Reconhecido não por qualquer um, mas reconhecido justamente por essa nação, por essa tradição. Então busquem da onde vêm as tradições e se realmente é uma tradição que dá para remontar, que dá para você ir atrás e ver se realmente aquilo aconteceu. A gente pode dizer então que o xamanismo urbano ele está ligado a uma releitura das práticas xamânicas tradicional, sem, no entanto, ele entrar numa caricatura ou ele entrar de não usar a essência do xamanismo. Ele busca então criar uma espécie de uma espiritualidade que seja genuína, que seja tradicional, mas que possa ser utilizada no nosso dia a dia. Ele é o que a gente chama normalmente dentro do meio espiritual de tradicionalismo experimental. Ele foge então àquela mercantilização do New Age e também escapa do tradicionalismo conservador. É um tradicionalismo experimental. Ele vai experimentar, ele vai vir de uma tradição, mas ele vai experimentar, ver se aquilo encaixa nos dias de hoje. E se ele percebe que uma coisa encaixa, ele passa a usar. Se ele percebe que uma coisa não encaixa, ele deixa de usar. Então, por exemplo, para você chegar no seu animal de poder, você precisa passar por um processo que normalmente é feito no xamanismo mais tradicional com um tambor. Esse tambor te coloca num estado alterado de consciência para que você acesse esse seu aliado de poder no mundo espiritual. Mas tem gente que experimenta com outro jeito. Ah, só fecha o olho e vai lá. Será que isso funciona? E aí esse xamã experimenta, ele vê que não funciona, ele fala, isso eu tiro, isso não dá para ficar na tradição. Mas eu não consigo hoje bater um tambor, mas eu tenho o som do meu tambor gravado. Poxa, se a pessoa ouvir o som, o cérebro dela vai entrar no estado alterado de consciência da mesma forma, porque é o som repetitivo que faz com que o cérebro entre nesse estado alterado. Então por que não usar uma gravação? E aí você começa dentro do xamanismo a experienciar coisas diferentes para usar dentro do espaço urbano e elas funcionando passam a fazer parte de um método que integra essas coisas novas. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam do xamanismo urbano? Você é um tradicionalista conservador? Você é um mercantilista New Age? Ou você é um tradicionalista experimental? Qual desses 3 pilares aí você se encaixa para dizer o que você acha a partir do que eu disse aqui do xamanismo urbano, das suas várias vertentes diferentes e dos cuidados que a gente tem que tomar também com a falta de tradição dentro dele. Busquem pessoas sérias, busquem pessoas que têm uma linha iniciática séria, que vem de pessoas sérias também, para se você for entrar nesse meio, pelo menos você vai estar mais seguro, com pessoas que sabem o que estão falando, porque o método dela vem sendo testado geração após geração no que a gente chama de tradição. Então, um beijo para vocês, esfirras xamânicas e espirituais no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!